Olá, aqui é o Thiago Bergman, sou analista judiciário do Tribunal Superior Eleitoral da área de contabilidade. Atualmente trabalho com o exame de prestação de contas eleitorais e partidárias e estamos no curso Prestação de Contas Eleitorais com Eficácia. Resolvi criar esse curso gratuito porque cansei de ver até mesmo profissionais experientes cometerem erros que serão discutidos nesse curso. As eleições de 2018 têm muitas novidades e a Justiça Eleitoral a cada ano está mais rigorosa no exame das contas. Meu objetivo é ajudar aquelas campanhas bem intencionadas, com apoio popular, que querem fazer tudo certinho, mas que por vezes erram por pura falta de conhecimento e acabam destruindo uma campanha vitoriosa. A minha experiência de anos auditando contas, dando suporte e atendendo diversas pessoas, me mostraram que faltam profissionais nessa atividade e a maioria é totalmente despreparada. Mas isso acaba agora para quem realizar esse curso. Acompanhe esse curso de ponta a ponta, com certeza você não será um deles. Se você acompanhar esse curso gratuito até o final, certamente evitará muitos erros e economizará muito tempo em sua prestação de conta. Nessas primeiras aulas falaremos dos 10 principais erros na prestação de contas, as regras e os cuidados para a vaquinha eleitoral, muita atenção para esse tema, que é uma inovação importantíssima da eleição de 2018. Também nós vamos falar sobre 10 dicas especiais para uma prestação de contas eficaz e também das novidades na legislação para as eleições de 2018, além de várias outras dicas no meio desse caminho. Se você, candidato ou funcionário de campanha, for acompanhar esse curso, você tem muito a saber, tem que saber pelo menos o mínimo da prestação de contas. Logo mais, na sequência aqui, vou dar um exemplo esdrúxulo de um candidato da eleição passada, a eleição de 2014, que deixou tudo na mão de outras pessoas e sequer apresentou defesa em relação à desaprovação de suas contas, numa campanha que não teve gasto nenhum por puro desconhecimento. Espero também que você, contador, ganhe muitos pontos com seus clientes, atuais e futuros, e gerando novas oportunidades de negócio ou emprego. Vamos começar nossa primeira aula, na qual falaremos dos 10 maiores erros na prestação de contas e como evitá-los. Nosso primeiro erro é esquecer de registrar receitas estimáveis. Isso é um conceito de suma importância e bem próprio do mundo eleitoral. Antes, vamos contar aquela história esdrúxula que eu acabei de relatar. Um dos economistas que está assessorando o pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro é Adolfo Saxida, um famoso professor aqui em Brasília. Em 20 de junho, em seu blog, ele fez um post intitulado "Não serei candidato a cargos eletivos nas eleições de 2018". No post, o que ele conta? Ele diz que não será candidato, apesar de ter interesse, porque está proibido. E o que isso tem a ver com o nosso erro? Então, ele informou que teve gasto zero, fazendo a campanha unicamente nas redes sociais. Entretanto, a lei eleitoral exige que a prestação de contas esteja assinada por um contador e por um advogado. O partido dele disponibilizou para todos os candidatos profissionais para auxiliar nesse trabalho, mas eles não registraram as informações desse serviço voluntário, pago pelo partido, na prestação de contas. Então as contas foram desaprovadas e no momento de apresentar a defesa, por algum motivo, isso não aconteceu. As contas transitaram em julgado e ele perdeu a quitação eleitoral. Então, para entender e evitar esse erro, a gente precisa conhecer o conceito de doação estimável em dinheiro. Quando uma pessoa presta um serviço ou empresta um bem para um participante do pleito, mesmo que de forma não onerosa, deve haver o registro na prestação de contas. Por exemplo, quando um contador resolve realizar a prestação de contas de um candidato sem cobrar, deve-se estimar o valor desse serviço de incompatibilidade com valores de mercado. Por exemplo, R$1.000. E essa doação em serviços deve ser registrada como doação estimável em dinheiro. É bastante comum a alegação equivocada que determinado candidato ou partido não efetuou gasto nenhum. Mas a verdade é que se ele fez campanha, ele teve gasto.
Uma dica importante nesse ponto é que, além de registrar a doação no sistema da Justiça Eleitoral, ele deve emitir e apresentar o correspondente recibo eleitoral. Além disso, os documentos fiscais em nome do doador e o termo de doação. Importante destacar que as doações estimáveis devem ser serviços prestados pela própria pessoa física ou bens que integram o patrimônio do doador. Na verdade, esse erro número 1, a gente trabalha aqui com 2 erros. A falta do registro das prestações das receitas estimáveis e o fato do candidato não entender nada de prestação de contas e ficar dependente do contador ou do advogado, como foi o caso da história do economista. A maioria desses profissionais são muito competentes nas suas áreas de atuação, mas todo ramo tem profissionais ruins e irresponsáveis, e o candidato não pode ficar totalmente dependente. Então, por isso é importante conhecer o mínimo e nesse curso, você candidato ou funcionário de campanha tem essa grande oportunidade, evitando assim problemas. O segundo erro que eu vou destacar nessa videoaula é não acompanhar a obtenção do CNPJ. Como assim? Os candidatos, apesar de serem pessoas físicas, têm um CNPJ registrado para a sua campanha. É a partir desse cadastro que vai ser possível abrir contas bancárias, arrecadar e fazer gastos. Uma vez que todos os documentos fiscais devem ser emitidos utilizando a razão social da campanha e esse número de CNPJ. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, faz a interface com a Receita Federal e gera esse número automaticamente. Por vezes, esse cadastro tem pendências. Então, para evitar problemas, deve-se acompanhar a geração do número do CNPJ no site do TSE na internet. Um dos erros mais recorrentes que eu mais vejo na prática é a divergência de endereço e de grafia do nome. Em alguns casos, em qualquer caso, a correção é bem simples. Basta enviar uma nova carga corrigindo as informações. Então, o que eu percebo na prática é a falta do acompanhamento, fazendo com que o CNPJ não seja concedido e isso só vai ser percebido na iminência de receber recursos. Então o partido avisa, olha, me diga a sua conta bancária que eu vou te mandar o recurso. Opa, eu não abri a conta. Mas para eu abrir a conta eu preciso do CNPJ. E eu não tenho CNPJ. E aí gera aquela situação de emergência e que a gente quer evitar. Então vamos ficar de olho na concessão do CNPJ. O terceiro grande erro que eu observo na campanha é a necessidade de abrir contas bancárias específicas. Vamos entender esse caso. Na campanha, candidato e partido político podem arrecadar recursos privados e recursos públicos, sendo que os recursos públicos são divididos em recursos do fundo partidário e recursos do recém-criado Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou simplesmente Fundo de Campanha. Então, é necessário abrir contas bancárias específicas para cada uma dessas espécies de recurso. Logo, o candidato vai ter, no mínimo, 3 contas bancárias. A de recursos privados, a de recursos do fundo partidário e para os recursos do fundo de campanha. Muitas vezes, especialmente em campanhas pequenas, espera-se a sinalização que vai haver o repasse dos recursos públicos pela agremiação, e só nesse momento eu vou abrir a conta bancária. Já que a conta de recursos privados essa é essencial, né? Então você espera efetivamente receber recursos privados, recursos das pessoas físicas. Nesse ponto, a gente tem uma das ocorrências que mais gera desaprovação nas contas e a gente não quer que aconteça isso, seja você candidato, seja você contador, que é misturar recursos de fontes distintas. Por exemplo, juntar recursos recebidos de pessoas físicas na mesma conta bancária com recursos públicos, né? Quando constatado esse equívoco, como é que eu corrijo isso? Então, percebido isso, eu devo transferir um montante igual, de preferência na mesma data, para a conta bancária correta e juntar uma nota explicativa e o comprovante bancário, o documento bancário respectivo, que permita esclarecer essa situação. O quarto erro que eu gostaria de
de chamar a atenção nessa videoaula é a observância dos prazos, atentar para os prazos. O processo de prestação de contas é repleto de prazos como a data para abrir conta bancária, o prazo para iniciar a arrecadação, prazo para encaminhar as prestações de conta parcial, final e também os relatórios financeiros que devem ser enviados a cada 72 horas. Vamos trabalhar aqui com cada um desses prazos. Os candidatos, eles têm 10 dias contados da concessão do CNPJ de campanha para providenciar a abertura da conta bancária. Então, vamos trabalhar na situação hipotética. Considerando que 15 de agosto é o último dia para os partidos enviarem à Justiça Eleitoral o registro de candidatura. Então, imagine que no dia 16 de agosto seja gerado o CNPJ. Logo, o candidato vai ter até o dia 26 de agosto para providenciar a abertura das contas bancárias. Um outro ponto de atenção são os relatórios financeiros. Durante a campanha, devem ser enviados relatórios financeiros a cada 72 horas, contados do recebimento dos recursos. Então, esse é um ponto importante, porque é um ponto de transparência da campanha, que é um paradigma que vem sendo muito valorizado pela nossa sociedade. Dessa maneira, podemos ter relatórios financeiros sendo enviados todos os dias, já que os candidatos e partidos podem estar arrecadando recurso todos os dias. Em relação à prestação de contas parcial, então de 19 a 13 de setembro, os candidatos e partidos devem apresentar sua prestação de contas parcial. Nesse momento, devem ser registrados toda a arrecadação e os gastos efetuados até o momento do envio da prestação de contas. A inadimplência ou a divergência são consideradas graves irregularidades, cuja relevância e materialidade serão considerados quando do exame da prestação de contas. A gente tem aí vários casos na Justiça Eleitoral dessas divergências gerarem desaprovação de contas. Em relação à prestação de contas final, deputados estaduais, federais e senadores devem apresentar a sua prestação de contas até 30 dias após o pleito, ou seja, 6 de novembro. Governadores eleitos em primeiro turno também devem observar esse prazo. E já no segundo turno, o prazo será 17 de novembro, que representa 20 dias após a realização da eleição. Então, obedecer todos esses prazos evitam muitos problemas, especialmente para os candidatos eleitos, além de fomentar a transparência. Aproveitando o tema que nós discutimos no erro anterior, a gente chega ao nosso quinto erro, que é a falta de emissão de recibos eleitorais. Os recibos eleitorais são importantes ferramentas de identificação da origem dos recursos que financiam as campanhas. Nas eleições de 2018, os recibos eleitorais devem ser emitidos obrigatoriamente em 2 casos. Nas doações estimáveis em dinheiro, que a gente acabou de comentar no erro anterior, e também nas doações realizadas pela internet. Então, nessas 2 arrecadações, a emissão do recibo é obrigatória. Então, nesse ponto, vai ser importante a gente diferenciar a doação pela internet do financiamento coletivo, que é uma novidade da eleição de 2018, e nós vamos tratar dessa diferenciação na segunda videoaula do nosso curso. Não perca! O 6º erro que eu vou destacar nessa nossa primeira videoaula é um tema de grande importância, que é a comprovação da origem dos recursos. De onde vem o dinheiro que financia a campanha? Eu reforço aqui, vou falar com muita veemência, que essa necessidade de identificar de onde o dinheiro vem é absoluta. Então não é passível de interpretação. E se naquele caso? Não, é essencial eu identificar de forma clara de onde vem o recurso que está financiando a campanha. Nesse ponto, quando essa identificação não é feita ou é feita de forma deficiente, os recursos são classificados como de origem não identificada. A gente chama pela sigla RONE.
sujeitando, nesse caso, a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional, ou ainda sanção ainda mais grave no caso da utilização dos recursos. Com o fim da emissão obrigatória do recibo eleitoral para as doações financeiras, já que a emissão obrigatória só ficou naqueles 2 casos, é essencial observar a forma de ingresso dos recursos. Por que isso? Segundo a lei eleitoral, a Lei 9.504, os bancos são obrigados a identificar no extrato bancário a origem dos recursos. Entretanto, em alguns casos, a operação bancária daquele crédito não possibilita essa identificação. Por exemplo, quando eu faço um depósito bancário em espécie na boca do caixa, em que o caixa da agência não teve o cuidado de registrar o CPF do doador. Então, dessa maneira, por óbvio, o banco não vai conseguir registrar essa informação no extrato. Então, por isso, a gente deve decidir, constatada essa situação, se vai ser melhor eu recolher esses recursos ao Tesouro Nacional para evitar a sanção no momento de exame das contas, ou eu vou correr atrás de documentos auxiliares, que não o extrato do bancário, que me possibilite identificar de forma clara de onde o recurso veio, sendo recomendável, então, buscar documentos bancários das mais diversas naturezas para comprovar a origem desse recurso. Por falar em origem de recursos, a gente chega no nosso 7º erro, que é uma fonte de recursos, que são os empréstimos bancários. A utilização de empréstimos bancários é permitida para financiar a campanha. Entretanto, devem ser tomados alguns cuidados, senão a gente configura esse 7º grande erro da nossa campanha. Esses empréstimos precisam ser tomados em instituições financeiras ou equiparadas. Logo, não é permitido contrair empréstimo com pessoas físicas. É muito comum um candidato, ao ser confrontado com alguma origem de recurso não bem resolvida, eu peguei emprestado do meu amigo, do meu irmão, do meu pai, né? Então isso não é permitido. Então os candidatos devem atentar para que esse empréstimo esteja lastreado em bem que foi declarado no momento do registro da candidatura ou que esteja compatível com a sua capacidade de pagamento. No primeiro caso, o empréstimo lastreado em bem, esse tipo de empréstimo é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, mas ainda é muito pouco utilizado no Brasil. Então é aquela modalidade em que o imóvel é utilizado como garantia da operação. Na Caixa Econômica, por exemplo, essa operação é chamada de crédito imóvel próprio. Então, se quiser conhecer um pouco mais dessa opção. O segundo caso, que é o empréstimo vinculado à capacidade de pagamento, então é suficiente informar, comprovar na prestação de contas que esse empréstimo foi contraído nas condições usuais de mercado, ou seja, aquelas regras que estão sujeitas toda e qualquer pessoa física. Por óbvio, os bancos só emprestam para pessoas que têm capacidade financeira e o valor do empréstimo tem que ter essa compatibilidade. Destaco que todo esse cuidado visa prevenir que uma eventual origem ilícita de recursos seja mascarada via um empréstimo bancário fictício. Então não custa lembrar um caso bem famoso que foi no exemplo do mensalão, que o Banco Rural foi utilizado para esconder a origem dos recursos. O que aconteceu? Um banco que foi fundado em 1964, hoje está em liquidação. A gente não quer que isso aconteça com os nossos prestadores de conta, não é mesmo? Então, por isso, a dica é sempre juntar ao processo de prestação de contas a cópia do contrato de empréstimo, além de uma nota explicativa sobre a propriedade do bem, que foi a garantia do crédito, ou ainda sobre a capacidade de pagamento do nosso candidato. Chegamos então ao nosso 8º erro, que é a falta de registrar o doador originário na prestação de contas. Eu vejo que esse erro acontece por uma falta de conhecimento, já que não é um ponto que nós estamos acostumados no nosso dia a dia na sociedade. Então vamos detalhar um pouquinho melhor essa questão do doador originário. É muito comum nas campanhas o dinheiro ser transferido entre participantes do pleito, ou seja, um candidato transfere para o partido transfere para o candidato, os partidos transferem recursos entre si ou os candidatos
transferem recursos entre si, como o caso de um governador que quer ajudar a campanha de um deputado federal. Quando a fonte de recursos é privada, devem ser informados os doadores originários do recurso. Vou fazer um esquema aqui para ilustrar esse caso. Então, a gente tem aqui um Partido da Transparência, que recebeu R$30 mil da pessoa física X. Então, esse partido recebeu esse recurso e transferiu R$10 mil para o candidato fulano. Então, fulano, quando for registrar esse recebimento de recursos, ele vai dizer, olha, recebi R$10 mil do Partido da Transparência, sendo que o doador originário, a real origem dos recursos, foi a pessoa física X. Então, depois, o candidato fulano, ele transfere para o candidato Beltrano R$5 mil desse recurso de 10 mil que foi recebido. Então, candidato Beltrano, como que ele vai registrar essa informação na sua prestação de contas? Olha, recebi R$5 mil do candidato fulano, mas o doador originário era a pessoa física X. Esse aqui é um erro que é muito comum, é o Beltrano informar que esse dinheiro veio do Partido da Transparência. Isso é incorreto, ok? Então, é bem aquela lógica de siga o dinheiro, me informar de verdade de onde o dinheiro veio. Então, exatamente porque toda essa transparência não é usual, a gente não faz isso normalmente na sociedade, que é um ponto de atenção. Então, eu tenho sempre que informar o real doador do dinheiro, o doador originário. Perceba que para poder cumprir essa obrigação na prestação de contas, a comunicação entre os envolvidos é essencial. Por quê? O candidato Beltrano, ele só vai conseguir informar que a origem dos recursos foi a pessoa física X se ela receber essas informações do fulano, que por sua vez precisa ter recebido essas informações do Partido da Transparência, ok? Então, essa comunicação precisa estar bem azeitada, bem organizada entre as partes. Então, nesse ponto, tem uma curiosidade importante aqui. Quando os partidos utilizam recursos que foram arrecadados anteriormente, por exemplo, recursos que foram originalmente recebidos para manutenção das suas atividades, quando ele vai utilizar esse recurso na campanha, ele precisa registrar uma autodoação, que é quando o doador e o beneficiário são os próprios partidos, né? Então, vai ocorrer uma transferência bancária da conta ordinária do partido, a conta de manutenção, que a gente costuma chamar de outros recursos, e esse recurso vai ser transferido para uma conta chamada conta de campanha. Okay? E o partido vai precisar registrar isso. Eu, partido, recebi de mim mesmo o volume X de dinheiro. E, nesse caso, registrando o doador originário. Então, por exemplo, o nosso querido amigo Partido da Transparência, olha, eu estou utilizando na campanha R$300 que eu recebi do filiado Ana, R$100, do filiado Beto, outros R$100 e do filiado Carlos, outros R$100. Então, toda essa transparência precisa ser registrada na prestação de contas. Por que essa transparência precisa ser dada? Todo esse detalhamento é importante. Por quê? Os recursos arrecadados na campanha eleitoral estão sujeitos a um limite, algo que a gente chama de limite de doação. As pessoas físicas, elas só podem doar para as campanhas eleitorais até 10% da sua renda bruta auferida no ano anterior à eleição. Significa que, se uma pessoa recebeu R$50 mil no ano de 2017, ela só pode doar para a campanha até R$5 mil. Mas o que acontece se ela doar 5.500? Esse R$500 que ela extrapolou, ela está sujeita a pagar uma multa de 100%, então outros R$500 sobre esse limite. Por óbvio, a gente não quer que isso aconteça. Uma pessoa que doou para a manutenção do partido, daqui a pouco vai ser chamada a responder por esse excesso de doação. Então tome muito cuidado com essas informações aí. Um nono erro que nós vamos destacar nessa aula é a comprovação dos gastos eleitorais.
E isso, para a eleição de 2018, vai ganhar uma importância gigantesca. Na eleição de 2018, devido à restrição das doações de pessoas jurídicas, a utilização de recursos públicos na campanha deve ser muito maior. Seja a utilização de fundo partidário, também o fundo de campanha. E, dado que a natureza do recurso é pública, a Justiça Eleitoral, nós olhamos os gastos com lupa. Então, por isso, a gente precisa atentar que a comprovação desses gastos só é admitida com documentos fiscais idôneos. E, em alguns casos, é importante deixar isso claro, não é necessário a apresentação do documento fiscal, ou seja, ele não é o que melhor comprova o gasto. Por exemplo, no caso do aluguel da sede de campanha, onde a melhor forma de comprovar vai ser a apresentação do contrato de aluguel junto dos recibos de pagamento. Também atentar naqueles casos de notas fiscais genéricas, serviços prestados, serviços administrativos, material impresso. Então, a regra é que a nota fiscal sempre esteja a mais detalhada possível. E quando não estiver, anexar junto do processo de prestação de conta outros documentos, como o relatório circunstanciado, a comprovação do que o serviço foi prestado, apresentar fotos, vídeos ou qualquer outro meio de prova que consiga atestar a regularidade desse gasto. Isso é um ponto de muita atenção. Por último, mas não menos importante, temos aqui o nosso 10º grande erro, que é a destinação incorreta da sobra de campanha. Quando a arrecadação é maior do que os gastos, temos ao final da campanha a figura da sobra financeira de campanha. As contas bancárias dos candidatos serão encerradas ao final do ano eleitoral, ou seja, 31 de dezembro. Por isso, essa sobra deve ser transferida ao partido da circunscrição do pleito. O que isso quer dizer? Um exemplo. O candidato a deputado federal deverá repassar ao partido da sua circunscrição, o diretório estadual, a sobra de campanha que ele venha a auferir ao final da sua prestação de contas. No momento desse repasse, deve-se observar a origem dos recursos, ou seja, se os recursos que sobraram foram recursos privados, devem ser transferidos para a conta de outros recursos do partido. Se a sobra de recursos foram do fundo partidário, deve ser depositado na conta de fundo partidário do partido. E se foi do fundo de campanha, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, esses recursos devem ser recolhidos via GRU, Guia de Recolhimento da União, devem ser recolhidos para o Tesouro Nacional. Em qualquer caso, o comprovante dessa transferência, seja para o partido, seja o GRU e o documento bancário correspondente, deve ser juntado na prestação de contas, demonstrando que essa obrigação foi cumprida. Ressalto ainda que essa transferência não impacta no limite de gastos que a gente vai conversar desse tema super importante nas eleições de 2018 na nossa 4ª videoaula. Então, adotando essas medidas de separação dos recursos e de apresentação dos documentos na prestação de contas, a gente não terá questionamento durante o exame. Então, a gente vai prestar boas contas. Com isso, nós terminamos a nossa primeira videoaula do curso Prestação de Contas Eleitorais com Eficácia. Nós teremos ainda mais 3 videoaulas. Fique atento, pois na próxima, na segunda, nós vamos falar do tema de financiamento coletivo, também conhecido como vaquinha virtual. Tenho certeza que muitos candidatos terão problemas com esse tema, porque é uma novidade. É certo que a gente terá muito problema e a gente não pode vacilar nesse quesito. A gente vai enviar o link para quem se cadastrar no nosso portal para poder acessar, assistir a segunda aula. Tenho certeza que esse curso agregará muito na sua prestação de conta ou nos seus clientes, ou para você que quer acompanhar a prestação de conta do seu candidato, ou você candidato que não quer ficar na mão do profissional, do contador ou do advogado e que você quer prestar boas contas. Então isso vai ser importante na sua campanha e para você contador vai ser um diferencial competitivo nesse mercado tão concorrido. Não perde, assista o nosso próximo vídeo, conto com você.